Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, gente? Pessoal, vamos iniciar mais uma transmissão do Global Lean Sensei. Essa transmissão é uma iniciativa da Prática Lean e conta com o apoio da Roncha.org. Hoje a gente tem uma presença muito especial. Hoje nós vamos falar com Daryl Wilburn. Esse cara, gente, ele é um especialista em aplicar a metodologia Lean no desenvolvimento de negócios. Ele tem mais de 24 anos de experiência e liderou o desenvolvimento e a implantação de alguns dos mais importantes programas de liderança da Toyota na América do Norte. Ao longo de toda a sua carreira nessa empresa japonesa, na Toyota, o Daryl estudou o sistema de produção da Toyota no OMDD, que é o grupo de senseis interno da Toyota. Ele também desenvolveu e implementou o Toyota Way 2001 na maior instalação de fabricação da Toyota na América do Norte e trabalhou com o Instituto Toyota no Japão para implementar o Toyota Business Practice, TBP, liderando o projeto piloto global desse programa. Olha aí, hein, pessoal? O que é isso? Ele é coautor do Toyota by Toyota, junto com Sami Obara. E atualmente na Roncha.org, o Daryl teve a oportunidade de trabalhar em mais de 100 empresas em países como Estados Unidos, Brasil, Indonésia, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Lituânia e entre outros. O que é isso, hein, pessoal? Gente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe Prática Lean, aos embaixadores do Global Lean Sensei, esse nosso evento que está trazendo gente de altíssima qualidade, de altíssimo gabarito, realmente os Lean Senseis top no mundo. Eu gostaria também de agradecer a Roncha.org, que está apoiando esse nosso trabalho, esse nosso evento, e dar as boas-vindas ao Daryl. Good night, Daryl. It's an honor to have you here. Oh, it's my honor to be here. Thank you so much. Ok. Ele disse que a honra é dele de estar aqui. Boa noite. Bacana. Daryl, como é que está o clima por aí? Daryl, how is the weather in US right now? Well, the US is very big, like Brazil, so we have different weather. In my city, San Antonio, Texas, it's very hot. So summertime for us, hot. Então, ele disse que os Estados Unidos é tão grande quanto o Brasil, então tem vários climas diferentes. No lugar que ele está agora, está bem calor. Bacana. E como é que está sendo lidar com essa pandemia, Daryl? And Daryl, how is the pandemic in US and how you're leading with it? Well, we're having a lot of issues in the US with the pandemic. I think we are an example of what not to do. Nós temos vários problemas aqui nos Estados Unidos com essa pandemia e nós estamos sendo uma forma de ver como não se fazer. Yeah. In my home state of Texas, we have a lot of cases rising, so very unfortunate. Então, no lugar que ele está agora, onde ele cresceu, no Texas, está tendo uma ascensão na quantidade de casos. Então, muito triste. Aqui no Brasil, a gente também está passando por grandes dificuldades. Chegamos a 1 milhão de casos no Brasil e mais de 50 mil óbitos, né? E ainda o nosso governo está patinando para conseguir lidar com essa situação, né? In Brazil, we have some issues. We have 1 million cases and 50,000 deaths. And the government is trying to figure out how to solve it. And the government is not leading so well. Yeah, I think we're the same. Yeah. Yeah. Os Estados Unidos estão no mesmo passo. Yeah. Good luck for everyone. Boa sorte para todo mundo. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui as nossas perguntas. A gente reorganizou a ordem das perguntas e elas estarão
passando também em inglês aí na tela de vocês, tá certo? O Daryl, ele vai estar passando as perguntas traduzidas para o inglês e as respostas embaixo com alguns pontos, tá certo? Com bullet points, né? Com tópicos, para que vocês possam identificar a resposta dele em tópicos, tá certo? Vai estar em inglês, mas a gente vai estar fazendo a tradução simultaneamente aqui. Yeah, one point before we get started. Okay. So this series is about Lean Sensei, and it's ironic that we are called Sensei in a question and answer format, because when we were being taught in Toyota, Sensei only ask questions; they never answer. So we will try to balance today. Então, ele queria falar que, ironicamente, o que eles aprendem na Toyota é que Sensei é uma pessoa que ela pergunta, né? E não responde. Então, hoje ele vai tentar balancear um pouco isso. And when we finish today, I hope you have more questions, not less questions. That's my goal. Então, o objetivo dele hoje é que quando a gente terminar, a gente termine com mais perguntas e não com menos do que a gente começou. Bacana demais, bacana demais. Criar reflexões, né? Fazer com que as pessoas criem suas próprias conclusões, né? Tirem suas próprias conclusões. Eu acho que isso é essencial realmente no trabalho de aprendizado, né? So it's essential to learn, have these reflections and more questions, and not just the answer ready. Very good. Okay. So, can we start? Yes, please. Ok. Beleza, pessoal. Muito bacana, né, essa reflexão que o Daryl trouxe. E agora vamos partir para as perguntas. São várias perguntas, a gente tem o tempo de tradução, então a gente pode já partir para elas. Beleza? Gente, primeira pergunta aqui, acho que é uma pergunta muito boa, se eu não me engano, foi o Hiroaki que fez essa pergunta. Qual é a essência do TPS, do Toyota Production System? So let's get started, Daryl. The first question, John thinks that Hiroaki made this question. So, what is the essence of TPS? Yeah, it's a great question, and we could probably spend the whole entire time today just on that question. Então é uma ótima pergunta. Provavelmente só com essa pergunta a gente poderia gastar todo o tempo que nós temos hoje. And I think you may expect to hear answers around maybe some tools of TPS, or maybe just in time and Jidoka as being the essence. But provavelmente vocês estão querendo ouvir um pouco das ferramentas, a gente falar um pouco do Just in Time, Jidoka, e porém. Yes, and I want to share my screen. Hopefully you can see my screen share. I want to show you a picture, a couple of pictures. And so the essence of TPS is actually paradox. And so paradox means two things that seem to contradict each other, but there's a truth inside that contradiction. Então ele vai mostrar aí na tela dele essas imagens, né? E ele vai falar sobre o paradoxo, né? Que o paradoxo, na verdade, é uma contradição, né? E quando você investiga, explica, ela é bem fundamentada, porém uma contradição. If you Google TPS house,
you will get many images that look like this. Então, se você colocar no Google casa TPS, você vai ver uma imagem, várias imagens, na verdade, mais ou menos como essa. On one side is just in time. The other side is Jidoka. So one side is flow, make things go. The other side is stop and fix. So in this house, we have a paradox. Two things that don't seem like they go together. Now, Então, nessa casa, quando você olha a coluna, uma coluna você tem o just in time, que é o fluxo, né? E na outra coluna você tem o jidoka, que é exatamente você parar. Então, a construção dessa casa por si só já é um paradoxo. Parece ser. and most people use this image and they think of a house, but actually in TPS, it's not really a house which has four walls and a foundation. It's actually what we call, and I'll show you an image of that. If you can see the picture here, this is an image of some of us in Japan a couple of years ago. And they're standing in front of what we call a torii. A torii is an entrance into a shrine. And the symbol is we're transitioning from the mundane or the average into the sacred. Knowing that. Go. Então, a gente traduz isso para uma casa. Porém, não é exatamente uma casa. Como vocês podem ver aí na foto que ele ampliou, isso aí é uma entrada para um santuário, certo? So, in essence, when we're dealing in a non-TPS culture, we might call that average or mundane. When we transition into a TPS culture, we're going into a place where people and process are sacred. Então, quando a gente está num local que o TPS é comum, a gente não é comum, a gente pode falar em média ou então numa forma mundana. E quando o TPS está bem instaurado, isso aí é sagrado. Então, já é bem na veia. Every day, when those of us who work with TPS, every day we experience this paradox. Things that don't seem like they go together. We say standardize, make it the same. Then we say change it. So Kaizen and standardization don't seem like they fit together, but that's the paradox. Então, a gente que trabalha com TPS todos os dias, a gente lida com esse paradoxo que, por exemplo, padronize e mude, né? No caso do Kaizen, eles são paradoxos, porém, eles funcionam muito bem juntos, e é isso que você tem que ter em mente. Yes. Every day we deal with this, and each time we have a paradox, it's our chance to learn. If we understand it, we look at it, we examine, we can learn how it applies to us. So this TPS journey is truly a long-term journey. It's not understand with tools. Então, cada vez que a gente se depara com esse paradoxo, é um aprendizado. Você olha para um, olha para outro, decide qual o melhor, qual usar, e é muito interessante que você consiga compreender quando usar. E isso é uma jornada bem longa que você vai aprendendo um pouquinho a cada dia. And part of that paradox and what we try to learn every day from the essence of TPS, we can go a little bit deeper and we can think about continuous improvement and respect being the essence of TPS.
we can also look at the heart of courage, humility, and Kaizen being what we bring to TPS every day in order to understand it. Então, para você ir mais a fundo no TPS, você pode olhar e ver a parte de humildade, coragem e Kaizen. Tudo isso com respeito, né? E na base e a melhoria contínua. Ok, maravilha, pessoal. A segunda pergunta que a gente colocou na ordem aqui é: como sustentar toda a transformação Lean ao longo do tempo? So the second question is, how to sustain all Lean transformation over time? Yeah, another great question. This is also the place where there will be a lot of questions to ask when someone or some organization is asking about sustaining Lean transformation over time. Então, outra ótima pergunta que duraria bastante tempo e uma organização que se pergunte como sustentar o Lean. Então, isso aí é uma coisa que são bastante perguntas para a gente levar. So we have to really understand, what do we mean by Lean transformation? Do we mean we want to teach people tools? Does it mean we want to do 5S? Does it mean we want to change the culture? Does it mean we want to change systems within the organization? There's so many questions. But people... Go, sorry. Tem várias perguntas, né, para a gente entender isso. O que você quer dizer por uma transformação Lean? Ensinar ferramentas, fazer um 5S, mudar o sistema ou mudar a cultura? And most people, when they ask that question, what they really mean is they want to sustain the gains they got from implementing Lean tools like Kanban, maybe standardized work. So we implemented, how do we keep it? Então, muitas pessoas, quando perguntam isso, elas querem simplesmente dizer como é que elas mantêm os ganhos implementando as ferramentas Lean, como Kanban, ou um trabalho padronizado, etc. At a high level, there's no sustainment without the top leadership commitment to Lean. Not just committing their time and resources, but committing themselves to understand and to learn and to lead Lean. So high level must be top leadership commitment. Então, quando você, num nível alto, não existe sustentabilidade sem que a alta liderança, tenha um compromisso com Lean. Não apenas um compromisso em fazer, mas no seu tempo, no seu dia a dia. And at a basic level, we can't maintain without a commitment to standardization, to standardized work, and Kaizen. Kaizen is the engine that keeps everyone involved, and we can't have Kaizen without having standardization, so we know where we are and we can improve. Então, a um nível mais básico, a gente só consegue com um compromisso com a padronização, trabalho padronizado e Kaizen. O Kaizen é o motor que move tudo isso, porém, a padronização mostra onde a gente está e o que a gente pode melhorar. Ok, maravilha. Terceira pergunta que eu acho muito interessante também com o coronavírus, muitas empresas passaram a trabalhar em regime de home office. Como a gente consegue manter o Kaizen com os trabalhadores longe? So, next question is a good question as well.
With the coronavirus, many companies started using the home office. How to keep Kaizen with workers away? Yeah, it is a good question. It's impossible, so don't even try. I'm just kidding. É uma boa pergunta. Nem tente, mas ele tá brincando. Yeah, it's such a different world that we're all trying to get used to. So, again, I would ask questions, what kind of environment are we talking about? A manufacturing environment, a knowledge worker environment, customer service environment? Então, é uma situação atípica que a gente está vivendo, né? Mas para isso a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Em que ambiente nós estamos? É um ambiente de serviço, um ambiente de manufatura, atendimento ao cliente? Qual é o ambiente? And people who have been trained to recognize and know the 7 wastes, no matter where they're working, they should be able to see where those wastes are being being a barrier to their productivity and a barrier to their success. Então, as pessoas têm que ser treinadas para conhecerem os 7 desperdícios. Então, não importa onde elas estejam, elas reconhecendo os 7 desperdícios, elas conseguem fazer a melhoria contínua, o Kaizen. I want to show you an image again really quick. So if you Google Zoom Bingo, you will see many images. Então ele vai mostrar a tela dele. Se a gente colocar no Google Zoom Bingo, vai aparecer várias imagens. And most of the things on Zoom Bingo are meant to be funny. But many of the things also reflect waste. So we encounter them so much, we make a game. So we can, because we're recognizing the waste. Então, esse jogo é feito para ser bacana. Porém, ele é baseado todo em desperdício. Se você trabalhar com isso, eles fizeram um jogo em cima disso. Yeah, so I think for people who are working remotely, maybe this kind of opportunity, we could look for all those things that stop us from being productive. Many things would be on our bingo list. And what if part of that was saying, what is the problem? And now what can we do to improve it or to eliminate this waste? Maybe it should be Kaizen bingo instead of this just Zoom bingo. Então ele fez um paralelo com esse jogo. As pessoas que estão trabalhando remotamente poderiam girar a roleta e tirar a bola para ver o que é um desperdício, e poderia ser chamado de um bingo Kaizen e não um Zoom bingo, que é o jogo deles. Yes. So we can do that, but we can also use our training and the tools that we've learned in the past. If we have learned to map processes, for example, we can collaborate together remotely and do process mapping. We can interview customers. We can look for suppliers and understand where their problems are. So there's still things we can do remotely to Kaizen the processes and to improve what we're doing. Então, com treinamento, a gente consegue ajudar e reconhecer esses desperdícios, né? Então, a gente consegue, quem é treinado em mapear processos, consegue ver como melhorar em vários pontos, né? Como fornecedores, você pode entrar em contato e ver onde pode melhorar, e tudo isso remotamente. Bacana demais. Próxima pergunta, 4ª pergunta é: como promover um mindset novo em uma organização? Existe um passo a passo? So the next question is,
how to change to a new mindset in an organization. Is there a step-by-step? So I'm assuming you mean change from a normal, mundane mindset to a lean kind of mindset. So that's my assumption. Então ele está assumindo que a gente quer mudar do mindset normal, um mindset mundano, para um mindset lean. Então ele vai responder baseado nessa prerrogativa. And I think there's lots of ways to answer the question. But I will tell a story about a CEO that we work with to illustrate one example. Então há várias formas de ver esse formato, mas ele vai contar uma história de um CEO para explicar melhor. So several years ago, we worked with an organization and did lean implementation of culture and tools. And the CEO was very pleased. And he retired a couple of years after that. Então, um tempo atrás, eles implantaram o Lean numa empresa e o CEO ficou muito satisfeito. O CEO que participou. E um tempo depois, ele se aposentou. Um tempo depois da implantação, ele pegou a aposentadoria. He was pulled out of retirement into a new company who really needed his help. Então ele foi tirado da aposentadoria por outra empresa que precisava da sua ajuda. So he called me just as he was accepting the new position. And he said, I will never start another company without first starting with lean. And so he wanted to start to map out some change in his organization coming in brand new. Então, assim que ele assumiu essa nova posição, ele ligou para ele e falou, eu não vou assumir se a gente não começar desde o começo com o Lean, porque desde o começo fica mais simples. His new company was very mature. They had average age of employment was 50 years old. The average amount of time someone had been at the company was 25 years. Então, a companhia que ele foi era uma companhia já com uma média de idade avançada. Era uma companhia bem madura. A média de idade lá era 50 anos. Então, já era uma companhia que tinha seus vícios. At his previous company, we had taught him a change management tool that we had learned before, and I'll share that on my screen now. It's called the ADKAR model. Então, na outra empresa que ele estava, ele aprendeu uma ferramenta para implantar isso. E ele vai mostrar agora na tela dele, chamada ADKAR. So he began from the first day to be thinking about how does he create the awareness of the need for change in his organization. And so we worked together with him to help collect data, to understand the current state, to see where this successful company was starting to not be as successful, and they needed a new future. Então, a primeira parte é o A, que é de consciência, né, para necessidade de mudança e para você não ficar estagnado, que você sempre precisa de um novo futuro para melhorar e crescer. So after we started working together to create awareness, then we wanted to create desire to participate in the change, which was showing a different possibility. And that possibility was how to work with lean systems in order to be able to be more competitive for their new future. Então, depois que você trabalha a consciência, você começa a trabalhar o desejo da pessoa ter a mudança. Então, quando você estabelece o Lean como
a mudança, você começa a dar competitividade para a empresa para buscar um futuro. Once they had both awareness and desire, then through training and through then implementing their training on actual workplace projects and using their skills and changing their behaviors, they were able to create a new reality for themselves that was reinforced by having better results as a company. Então você tem um treinamento que você fortalece, dando uma base para o seu pessoal com a consciência que foi criada e o desejo de mudança para você ter um conhecimento sobre como mudar. So that model was very successful for this company. That has been 3 years ago now. And at this point, even with coronavirus problems, they have more demand for their products, and they're able to make that with less waste and more participation from their workforce. Então, esse programa foi um sucesso lá, tem 3 anos que foi aplicado, e mesmo agora com o coronavírus, eles foram capazes de pegar a demanda e com a mão de obra menor conseguir entregar o que foi pedido. Now, that's an unusual organization with an unusual leader. Many times, you don't have the top person who is leading the transformation or leading the mindset change. Então, isso aí foi uma empresa em comum com uma liderança em comum. Geralmente, nós não temos essa pessoa para fazer essa mudança em si. And in these cases, we would work just like Toyota works with suppliers. So usually you have to prove the concept. So you create a model line in doing the training of the team that's in the model line area. Então, como na Toyota, geralmente não tem esse conceito, né? Então, você tem que ter o conceito de trabalhar numa linha, modelo, né? Em seguida, sair para ver. And once you gain success in the model line area and you can prove the concept with other leaders in the organization, then you can go out to the next line and the next line and the next line. So that's a little bit more difficult way because you have to get all of this acceptance at each level with maybe not having the CEO or the top person's thinking way involved, but it is a good way. Model line is also a very good way. Então, esse modelo de linha é muito bom, porque você vai pegando o conceito e vai aprovando em pequenas partes, certo? Mesmo que você não tenha um líder lá do topo para vir, você consegue ir entregando através do conceito e indo linha por linha e aprovando e deixando tudo redondo. Bacana demais, gente. Vocês conheciam esse método que ele apresentou? Só um instante. ADKAR. Gente, é a primeira vez que eu ouvi falar desse conceito, hein? Mas muito interessante. Coloca aí nos comentários se vocês já ouviram falar sobre isso. Beleza? So, Daryl, it's a ADKAR model. It's new for us. João asked for the audience if they had knew this model, and let's see. Yeah. O Daryl está compartilhando a tela para vocês enxergarem aí um pouquinho do modelo. Traduzindo aí, consciência, desejo,
conhecimento, habilidade e reforço. Essa é a ordem desse modelo. Bacana, pessoal, bacana. É como se fossem as alavancas de mudança. A gente tem alguma coisa parecida, mas isso daí tá melhor. Tá melhor do que o que a gente tem, vamos adaptar. Muito bacana, hein, pessoal? Muito interessante. So very, very interesting. We have something similar, but this outcome is better than we knew, and we're gonna use it. Yeah. Most change management models will be similar. John Kotter has a very similar model that many people have used. I like this one for its simplicity, and most lean people that I know can adapt this very easily. Então, ele diz que todo modelo de mudança tem alguma similaridade, porém, esse aí ele gostou muito, porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de Lean consegue adaptar facilmente pela sua simplicidade. Bacana demais. Que experiência, hein, gente? Vamos lá. A quinta pergunta, pessoal. Quinta pergunta deve ser interessante também para o pessoal da saúde que está aqui no nosso chat, que está na nossa audiência ou que está vendo o nosso vídeo em algum outro dia. Algumas operadoras de saúde estavam em processo de implantação do Lean quando iniciou a pandemia. Como implantar o Lean quando a força de trabalho está sobrecarregada? So, next question. It's about healthcare. So the people that we are looking and see us can feel something. So some healthcare companies were implementing Lean when the pandemic started. How to implement Lean when the workforce is overloaded? Yeah, I think those are almost two different questions. But let me first say that this is an unprecedented time in the world history. Healthcare workers are on the front lines. And so first of all, let me say thank you to all the healthcare workers out there for sacrificing so much to help people. Então, isso aqui basicamente são duas perguntas, né? Mas para começar, a gente está num momento que não tem precedente, né? Então, ele quer primeiro parabenizar o pessoal da saúde, né? E todo mundo que dá suporte a eles. So I think unless frontline healthcare workers have had prior training in Lean, then during a global pandemic, a global crisis, it's no time to start implementing anything new. Então, a não ser que esse pessoal da saúde já tenha um treinamento prévio em Lean, um momento desse de crise não é um bom momento para começar a implantar o Lean, certo? Então, vamos partir desse pressuposto. Frontline healthcare workers need support to stay safe, both physically, mentally, emotionally during this time. Então, o pessoal da linha de frente da saúde precisa de apoio agora para se manter fisicamente, mentalmente, emocionalmente fortes durante toda essa crise. But what support teams and what leadership can do in healthcare organizations to support frontline is to learn about overburden or muri, unevenness or mura, and the seven waste muda. Então, o que a liderança pode aprender e ensinar é um pouco sobre a sobrecarga, muri, o desnivelamento, mura, e os 7 desperdícios, muda. If they can help support and remove the smallest amount of burden from frontline healthcare workers, then that will be very welcome for those people
and also allow them to take care of us even more effectively. Então, se eles forem capazes de tirar qualquer coisa que for dessa sobrecarga que está sobre eles no momento, já vai ter sido uma ótima coisa dessas pessoas que estão ajudando tanto a gente nesse momento. So for all organizations, our lesson is don't wait until there's a global crisis to try to improve. That is the worst time. If we have to, then we still will try. Now, most people think that we work with always think that they're overloaded in any organization. Então, para a maioria das empresas, não espere chegar numa crise para tentar implementar isso. Mas, mesmo assim, se você olhar, a maioria das empresas vai falar que está bem sobrecarregada e bem ocupada. And being overloaded in a normal condition, I'm not talking about COVID pandemic times, but the feeling of I can't do lean because I'm overloaded, we need to change that thinking. I must do lean because I'm overloaded. And if we can change that thinking, we can start to get people and support them in training and development to start to make their jobs and then their customer service to the next process even better. Então, quando ele fala de sobrecarga, ele não está falando nesse momento de crise. Ele está falando, normalmente, a empresa está sobrecarregada. Daí eles falam, eu não posso implementar o Lean porque eu estou sobrecarregado. Esse é exatamente o pensamento que você deve evitar. Você tem que implantar o Lean porque está sobrecarregado. Aí sim você consegue, mudando essa mentalidade, você consegue melhorar. Bacana demais. A mudança de mindset, né? Essa daqui também tem a ver com a pandemia. É a sexta pergunta. E a pergunta é: como fazer o Hoshinkari, né? Que é o planejamento estratégico, em um momento de tanta incerteza? Então, let's go to the next. How to do the Hoshin strategic planning at the search uncertainty time? Yeah, good question. I think this is another question we could spend a lot of time on. But there's some questions I would have, if I was sitting down talking to a team or a person. So I'm assuming that there's actually a Hoshin or a plan in place and that you're struggling to stay on course. Então, ele está falando que é uma ótima pergunta, que também poderia passar bastante tempo, mas para responder, ele vai assumir que você já tem um Hoshin, né, um planejamento estratégico, e está lutando para permanecer em curso, manter o que foi planejado. Então, ele vai partir desse princípio. And if you don't have a Hoshin or a strategic plan, then during a pandemic or a global crisis, very difficult to start now. Então, se você não tem um planejamento estratégico, durante uma crise global dessa, é bem complicado começar agora. But you can start to lay the groundwork, even if you don't have at this point. Então, mesmo que você não tenha, você pode começar na base, no chão de fábrica, você pode começar. So one thing you hear from a lot of former Toyota people or a lot of Honsha people is we always, and we were taught to think about purpose. Before we use a tool, what is the purpose of that tool or technique? Então, o pessoal da Honsha e da Toyota tem muito já intrínseco neles qual é o propósito, né? Então, se eles vão utilizar uma ferramenta, eles perguntam e refletem antes qual é
propósito? So Hoshin and Hoshin Kanri, they have specific purposes, and they're very helpful for setting a course and also then for managing that course we set. Setting a vision and managing the vision. Very helpful. Então, no caso do Hoshin, ele tem o seu propósito, né? Que é setar onde você quer chegar e gerenciar o curso desse planejamento para se manter nesse curso. But one big advantage of Hoshin, one purpose of Hoshin, is to create more stability and more certainty for the future. Então, uma das grandes vantagens do Hoshin é criar essa estabilidade e dar uma maior força para o que vai vir no futuro e facilitar você chegar lá. And there's lots of levels of Hoshin, from 10-year, 20-year Hoshin vision to 1-year Hoshin Kanri management plan. So lots of levels of Hoshin. Então existem vários levels de Hoshin, né? Tem de 20, 10 anos e tem o Hoshin Kanri, que é a parte de chão de fábrica mesmo, de gerenciamento, que é estabelecido de 1 ano. So at a mid to high level of the Hoshin, think about how much certainty it helps people have in the organization, that we know where we're going in the next 3 years, 5 years, 10 years. We know what we should say yes to do, and we know what we should say no to do. Então imagina você numa empresa que sabe onde quer chegar 3 anos, 10 anos, e você sabe dizer sim ou não, dependendo do caminho para onde você for, alinhado com o que foi planejado. Isso aí dá uma estabilidade imensa. So most people think Hoshin, they generally think of it from a very tactical 1-year Hoshin planning. And in that case, even in uncertain times, if we follow the Hoshin PDCA cycle, we can always check and adjust. When things change so drastically, we have check, adjust as part of our cycle, so we can continue to function and set goals. Então, quando a gente fala do Hoshin tático, né, de 1 ano, nós podemos setar e mudar, principalmente durante uma crise dessa, para a gente mudar sempre que necessário o objetivo, né? In a normal condition, Hoshin condition, you may do check adjust every 3 months. Maybe quarterly, leadership comes together to do check adjust. In crisis, maybe leadership comes together every day. What's the new thing happening? How do we react to this new thing? What is our next step? Então, em momentos normais, a gente pode voltar ao Hoshin cada 3 meses. Porém, nesse momento de crise, a gente tem que olhar o que está acontecendo praticamente todos os dias e setar mudanças para melhorar o curso. So the crisis, the uncertainty makes our PDCA cycle smaller and quicker. Então, o nosso ciclo PDCA, nesse caso, tem que ser menor para fazer ele mais rápido. Show de bola, gente. No Ágil, existe o Daily Report, né? Mas não em cima de um planejamento estratégico. Existe em cima das atividades diárias, né? Muito interessante a gente perceber que quanto maior a crise, menor é o nosso PDCA, né? Muito bacana. So he says something about the Agile, have the daily report, but it's not under the strategic planning, but it's just for the actions. But it's
we have the PDCA shortly and quicker in the crisis. That's the point. And this is from a leadership perspective. On a tactical work group perspective, there should be PDCA much more quickly every day, even in normal conditions. But for the leadership team, maybe PDCA normally happens longer period of time, but in crisis must happen more quickly. Então, isso aí na visão da liderança, a gente tem um PDCA um pouco mais alongado, mas na crise você tem que encurtar ele. Porém, no nível tático, o PDCA tem que ser rápido sempre. Então, você tem que ter uma mudança muito rápida e contínua. Bacana demais. Grande aprendizado. Muito obrigado, Daryl. A próxima pergunta também é muito interessante, tem a ver com esse momento de home office. Como desenvolver pessoas trabalhando remotamente? So, how to develop people working remotely? Good question during this time. Excuse me. So, again, the question would be back is, what development gaps are we trying to close? Então, a pergunta, né, para responder isso, quais são os gaps de desenvolvimento que a gente está tentando fechar? So are we noticing that there's a variance in performance of people working remotely? So in that case, what kind of training do they need? Is it computer training? Is it training on applications that we are using to work remotely? So we have to know what kind of gap that we're trying to close. Então a gente tem que saber qual é o gap que a gente está tentando fechar, porque qual os treinamentos a gente precisa dar, porque tem uma variação de performance, né? Principalmente trabalhando remotamente. A gente vai dar um treinamento de computação ou qual é a aplicação para isso? So training helps us reduce variance in performance, but also education, that may be the gap. Education can be described better to say, how do we increase the capacity to perform? So do we need to increase capacity of performance? Are we noticing that people are doing all of the normal things well, but we have new things we need to educate people on? Então, a pergunta pode ser, o gap pode ser educação, porque treinamento é para você reduzir a variância na performance. E a educação é para você tornar uma pessoa capaz. Então, nesse ponto de crise, elas estão com novas coisas para fazer e precisam ser capazes de fazer? Essa é uma pergunta. And I think there are a lot of resources for both training and education that we can find in this time, from webinars like this to online courses that could be found easily. Então tem várias formas de você, tanto no treinamento como na educação, como um webinar como esse, como um treinamento online. Então tem várias formas e vários recursos para você alcançar isso. But I think the bigger problem, I know a lot of organizations we work with, what they are facing is, how do we develop people to better work remotely? This is a new thing for many people, how to work remotely. Então, uma pergunta principalmente agora é como eu posso desenvolver pessoas melhor, né, trabalhando remotamente? Essa é a pergunta que ele acha que deve ser respondida. And I think there's so many unknowns in this time, but what we can do as an organization, as a team, to help our teammates is, one, do people know what is expected of them? Have we clearly understood what the goals are for our team, and are we being able to actually work on those goals? Do we know what's expected? Sorry, some fireworks here.
Então, nesse momento de tanta incerteza, é o que a gente tem que saber, o que as pessoas sabem que estão sendo esperadas dela. Então, basicamente, você respondendo isso, você consegue desenvolver sabendo disso, né? So do they know what's expected? Do they know the guidelines, the policies, the written and unwritten rules? In this new world of working remotely, the clock and the calendar seem to have less meaning. But do we have true guidelines to help people understand when is working and when is off time? Are we flexible? Can we accommodate and recognize the increased home responsibilities people have? So what are the guidelines? Então, sabendo o que é esperado, né? As pessoas conhecem as diretrizes políticas, regras escritas e não escritas, né? Porque nesse tempo de crise, o relógio parece trabalhar de uma forma diferente, né? Então, a gente aceita que tem mais responsabilidades, né? O que as pessoas esperam disso? And then, do they have resources they need to be successful? Do they have the equipment that they need? Do they have the training and the collaboration tools they need to work together to actually hit the goals and the expected work they need to do? Então, e a outra pergunta é, eles têm o recurso necessário para ter o sucesso, né? Equipamento, treinamento, ferramentas, isso tudo tem que ser perguntado para se desenvolver e se é necessário ou não. So our Honcha team, we are in the same condition many of you are. How do we develop our team remotely? And so we have been meeting 2 or 3 times per week to share and get better on our specialties. So if we have a certain thing we're good at, we will share that with the rest of the team. Então, na Honcha, eles estão passando por algo parecido, né? Então, eles têm se encontrado constantemente para passar as experiências de um para outro e ver o que cada um tá passando. We're learning new applications that we can use on our computers that help create a visual workspace for our potential clients and our current clients. So we're training everyone internally on how to use and create a visual space for people to get as close as possible to working face-to-face, but in a virtual space. Então, eles estão desenvolvendo junto uma aplicação de colaboração visual que eles compartilham e estão ensinando um ao outro para trazer mais perto e poder dar mais suporte aos clientes e futuros clientes como exemplo, né, para trabalhar remotamente, para melhorar essa capacidade e ficar quanto mais parecido como trabalhar face a face. Yeah, and you know, we're not the youngest people in our team, so we're still trying our best to continually improve and to learn and to Kaizen ourselves. Então, essa equipe não é a mais jovem, então, mas eles estão se esforçando para continuar o Kaizen e sempre melhorar para conseguir alcançar isso. Bacana demais, pessoal. Eu fico encantado, gente. Beleza. Vamos lá para nossa 8ª pergunta. Muitas vezes, as pessoas culpam o just-in-time por falhas de fornecimento. Como convencer nós, ocidentais, a parar e resolver os problemas? So, many times people blame just-in-time for supply failures. How to convince Westerns to stop and solve problems? Yeah, good question. First of all, just-in-time is an ideal state. It is
in many cases, true, pure, just-in-time is almost impossible. Então, o just-in-time, né, o just-in-time ideal, simplesmente falando, é praticamente impossível, né, se você for analisar. If we consider the whole supply chain, everything would have to be located close together or together in order to get the ideal state. Taiichi Ohno, he talked about just-in-time, saying our goal is to get an order and at the same time deliver that order and collect the cash. So instantaneous, that is the pure just-in-time. Então, você vendo a supply chain por completo, né, numa companhia de qualquer tamanho, é basicamente impossível de atingir. Mas o Taiichi Ohno disse que você tinha que receber uma ordem de produção e entregar e receber o dinheiro ao mesmo tempo seria o just-in-time ideal. So Taiichi Ohno gave us a goal. And then he helped us, and Toyota and other companies develop techniques like Kanban to help us overcome this current state of disconnected and try to get closer connection between processes. Então, ele deu um alvo para a gente buscar, né? Então, foram desenvolvidos Kanbans para a gente buscar essa conexão e deixar um pouco mais estreito, né? Essa falha de deixar ideal. So if we have 1,000 Kanban between processes, then our goal is to have 999, 998, and on down. Então, se a gente tiver 1.000 Kanbans entre um processo e outro, nosso objetivo é ter primeiro 999, 998 e aí por diante, né? Até tentar chegar ao objetivo que é o mínimo possível. So I say that just to set some context, that just in time, we have to manage that. We have to manage the expectations and we have to manage the actual supply chain. Então ele diz isso só para a gente alinhar o conceito, porque o just in time é para a gente ver as expectativas, né, para o supply chain e ver como que a gente pode melhorar isso. So stability is a foundational piece of TPS. In Toyota, they spend a lot of time developing the whole supply chain so that they are capable. Então, estabilidade é apenas uma coluna do TPS, né? Na Toyota, eles passam muito tempo vendo se eles são capazes. Apenas isso. So Toyota, at the end of the chain, if all of the other pieces are not capable, Toyota cannot practice most of the techniques of TPS, including just-in-time. They would be impossible to do because that stability would cause breakdown after breakdown and stop after stop, even when it gets inside Toyota. Então, mesmo na Toyota, se no fim da cadeia não houver essa estabilidade, ele vai causando um breakdown em cada parte e se a capacidade não for condizente, mesmo na Toyota, eles não conseguem fazer o just-in-time. So we have to be smart. We have to calculate. We have to gather data to understand just how much WIP we need between supply chain, but inside and outside of our companies, so that we can continue to serve the customer. But we can't have so much work in process or WIP that we have a lot of waste. So we have to manage what that make sense number of what WIP or work in process has to be.
Então a gente tem que ser inteligente e calcular, né, com dados, tanto uma cadeia fora como interna, e tomar cuidado para a gente não ter muito WIP, né, que é Work in Process. If we have Okay, continue. If we have too little WIP, then we are constantly breaking down the chain, and our customer gets frustrated with us. If we have too much WIP, we will never develop the problem-solving capabilities in our team. There won't be a reason for the team to become better problem solvers if we keep all the problems hidden by inventory. Então, se a gente tiver muito pouco WIP, isso aí pode ser um problema, porque a cadeia pode ser quebrada o tempo todo. Porém, se a gente tiver muito, a gente vai resolver os problemas. Nunca vai resolver os problemas, vai estar sempre escondido, e a gente tem que buscar sempre a melhoria para reduzir. Quick question or quick story inside Toyota in the U.S. in Kentucky. When there would be a new model and we would have a changeover of processes from a old model to either a minor or a major model change, of course, there's less stability in the supply chain and also in the team members' training. Então, ele vai contar uma história rapidinho que aconteceu em Kentucky, né? Quando estava com a mudança de um novo processo. E qualquer mudança causa uma estabilidade, né, na cadeia, e fica mais instável, né? Mesmo por conta de treinamento e tudo mais. So we would have more buffer, more work in process when those times were more difficult and we were learning. Então, quando tem essa mudança, a gente vai ter mais work in process, né? A gente vai ter mais dificuldade aí para começar a melhorar e diminuir esse work in process. But as the team got better at their standardized work, as the managers got better at managing the new model change, then the upper management would start to pull some of the work in process out. So, for example, since there's not one long line, you may have a few cars between sections of the line. So maybe you have 5 cars, which gives more buffer. Now we pull down to 4, and then maybe 3 cars. So each time we lower the inventory level, the team members have to be better and better at problem solving, and they have to stop and pull the end on. Então, à medida que a equipe vai ficando melhor no trabalho padronizado e a liderança também vai ficando melhor na solução de problemas, a gente pode reduzir uma linha longa para várias menores. Então, em vez de 5 carros de work in process, a gente pode reduzir para 3, a gente reduzir o inventário e a produção vai melhorando e conseguindo manter isso, e sempre, se tiver algum problema, parar e puxar o andon. So lowering the level creates urgency. Urgency creates the need. The need then creates the problem solving, as long as the people have been trained to be problem solvers. Então, você baixar o nível, né, do work in process, você cria um senso de urgência. E senso de urgência cria uma necessidade de você trabalhar essa resolução de problemas de uma forma melhor. Just in time is only as good as the weakest link in the chain. Então, o just in time é apenas um elo dessa corrente e a parte mais fraca dela. Bacana demais, pessoal. Então, just in time ele é uma meta
a ser atingida. O Kanban, ele é uma contramedida, ele é uma contramedida, é algo que você deve fazer, é um paliativo que você deve fazer, e você vai reduzindo o Kanban, vai reduzindo o seu estoque até que a sua equipe esteja pronta para resolver tantos problemas que você consiga atingir o nosso just-in-time, o nosso fluxo contínuo. Excelente, pessoal. Muito bacana mesmo. Vamos para a nona pergunta. Nona pergunta é: como usar os meios virtuais para o Genki Genbutsu? So the next question is how to use the virtual means for Genki Genbutsu. Yeah, this is a tough time for people who are lean purists, especially from a manufacturing perspective. Então isso aí quando você é um purista lean, é bem difícil, né? Principalmente quando você olha para a parte de manufatura em si. So let me first talk about the purpose of Genki Genbutsu and why we do that. So one of my senseis many years ago, I asked him the question, why do we go and see? Why do we do Genki Genbutsu? Então, primeiro vamos analisar um pouco do propósito do Genki Genbutsu. Há um tempo atrás, ele perguntou para o sensei, né? Por que a gente tem que ir e ver? Qual é o propósito do Genki Genbutsu? He said, first reason for Genki Genbutsu is to learn. Second reason is to teach. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente do Genki Genbutsu, a primeira coisa é aprender, e a segunda é ensinar. So we can still learn and teach, even remotely. It looks different, it feels different. I mentioned our Honsha team is working with some virtual applications and tools to work with clients to create some shared visual space so we can learn together and teach our clients. Então, ensinar e aprender tem que ser a base disso. Então, ele citou há pouco que na Honsha eles estavam utilizando essa plataforma, né, para ensinar e aprender os novos clientes. And what we are trying to learn is what is the current condition? What is happening in a physical sense, if we're on the manufacturing line, what's the current condition? But it's the same remotely. So we have processes we're working through. We want to understand the data. We want to gather that and analyze the data. That gives us some learning, not all the learning. We still have to understand what the people are going through and what the people are saying, even in remote situations. Então, quando a gente fala remotamente em aprender, você também pode passar isso para o chão de fábrica, né? Você tem que analisar dados, condições e para poder lidar, principalmente nesse momento de crise, com a situação. So if we learn first, then we teach. What are we teaching? What we're teaching is a problem-solving process. We're teaching and we're coaching individuals and the team to take the current state and get closer to a future state that has less waste and fewer problems. Então, após aprender, a gente consegue ensinar. O que a gente está tentando ensinar? A gente está tentando ensinar a forma de resolver problemas. A gente está querendo levar a pessoa de um ponto A a um ponto B. Então, ensinando essa forma para eles. So, one, learn, two, teach. He said, third reason is to, we can say be with the people. What he said then was to be seen.
So he was meaning, I want the team to understand just how important they are and how important it is that we learn together. Então, a primeira coisa, aprender. Segunda, ensinar. E a terceira é estar com as pessoas, né? E também na visão de ser visto. Quando um líder é visto, então ele mostra para as pessoas que o quão importante elas são, porque ele está ali com elas. So he said, if we learn, we teach, it's important for us. He said, the fourth reason for Genchi Genbutsu is so I don't have to go and see again, which sounded very strange to me. But what he meant was, I don't want to see that problem. I want to come and see a new problem the next time that's at a higher level. Because if we learn, we teach, it's important, and we develop the team to solve that problem at that level, then the next time we're at a different level. The team can solve problems at that level, earlier level now, that they have development. Então, a quarta parte é você desenvolver a equipe para você ter o propósito do Genchi Genbutsu, é você não ter que voltar lá. Quando o sensei dele falou isso, ele achou esquisito, mas ele explicou, eu não quero ir lá e voltar para resolver o mesmo problema. Ele quer ir lá, aprender, ensinar, estar com as pessoas, resolver o problema, e ele desenvolve as pessoas, e ele só quer voltar ao Gemba quando ele tiver um novo nível de problema. E ele força toda a equipe a se desenvolver para esse novo nível. So we can still accomplish many of the purposes of Genchi Genbutsu in a virtual sense. But in order to overcome and get closer to the real experience, we have to be very creative. We have to open our mind and not think of all of the reasons we can't see, but think of all the ways that we can see. Então, quando a gente fala da forma virtual, é um pouco mais complicado, mas a gente tem que ser criativo, né? Então, a gente tem que ver as coisas, como que a gente pode ver as coisas que a gente não consegue enxergar. Então, a gente tem que buscar, de alguma forma, isso aí. So data gathering, data analysis, video, interviews, lots of ways we can get close to the Genchi Genbutsu experience, even virtually. So don't let excuses keep you from doing everything that you can. Maybe we can get 90% there. And that last 10%, we'll never be able to do that without seeing it. But we can do so much virtually. Então, virtualmente, você tem que analisa a data, bota uma câmera. Existem várias formas que a gente pode estar mais próximo, né? E o Genchi Genbutsu não funcionar, mesmo esses 10% você realmente apresentar lá, mas você consegue resolver 90% das coisas com essa criatividade. Então, vamos buscar isso e procurar não dar desculpas pelo momento, né? Então, a gente tem formas, sim, e ferramentas para a gente alcançar. Bacana demais. Vamos lá. Qual é a nossa próxima pergunta? Nossa próxima pergunta é: como criar segurança psicológica para a equipe? So, how to create psychological security for the team? Yeah, another big, huge question, I think, and we could spend a lot of time. Now, the bad news is if your team didn't have a lot of psychological security before the crisis, it's not likely they're going to have a lot of psychological security during the crisis. Então, outra pergunta que poderia passar bastante tempo conversando, mas ele tem uma
uma má notícia. Se seu time não tinha, antes da crise, uma segurança psicológica suficiente, não é depois da crise que eles vão ter. So maybe if we're here before the crisis, we won't be here, but maybe we can maintain. Now, go ahead for that part. Então, se a gente está num nível na crise, a gente não vai voltar depois da crise melhor. A gente vai, no máximo, voltar igual, e é isso que a gente tem que tentar manter. If you want to start to create a vision for post-crisis, then start to think about what it would look like in your organization to create that kind of security. So in Toyota, in the US, maybe not in all parts of the world, but in the US, I remember we had constant communications about the philosophy of the company. And we often talked about when times were bad, we would prepare for when times were good. And when times were good, we would prepare for when times are bad. Então, para você ter uma visão pós-crise, né? Ele usa o exemplo da Toyota nos Estados Unidos. Ele tinha muitas comunicações sobre a filosofia da empresa, né? Para se preparar para os maus momentos. E quando os tempos são bons, você se prepara para os maus, e quando os tempos são maus, você se prepara para tentar deixá-los bons. Então fica nessa vai e vem. So Toyota was good at managing expectations of investors, managing expectations of the team and the employees, knowing that they probably wouldn't be the highest paid, but they would always be well taken care of from a compensation or a dividend standpoint. But Toyota wanted to maintain some level of security with cash, so they could create security, psychological security for the company. Então, Toyota pode até não ser a empresa que paga mais, mas ela se importa muito com as pessoas. E ela gasta bastante dinheiro para manter essa segurança psicológica da equipe dela. So it means they're very reluctant to lay people off even during a crisis. They see that as a time to reinvest in people and to continue to develop them and work on Kaizen inside the organization, even during times of crisis. Então, o que eles querem dizer? Mesmo durante a crise, eles são relutantes de demitir pessoas, e eles veem como um momento de desenvolver durante essa baixa, né? E através do Kaizen, principalmente, desenvolver esse pessoal. For example, in Texas, where I live, at the plant in Texas, during the last crisis, the financial crisis, Toyota plant stopped producing for 3 months, but no one was laid off. Every day they came to work to learn and also to do practice on production and do Kaizen. Então, na crise passada que aconteceu no Texas, a Toyota parou a produção por 3 meses e eles não demitiram ninguém. Eles mantiveram e trouxeram as pessoas todos os dias para treinamento, aprendizado e para fazer Kaizen. Então, eles desenvolveram, eles utilizaram o tempo para desenvolver. Now, this crisis is different. I acknowledge that. This is a health crisis that has turned into a financial crisis. Então, essa crise que a gente está passando agora é bem diferente, né? Então, é uma crise da área da saúde que está se tornando uma crise financeira pesada também. So, the principles still remain the same. And one of those is we must communicate clearly to our team, especially teams that are on-site working. And we know a lot of organizations in Brazil, in the US, they have to be on-site working in order to be able to serve their customer. They can't always work remotely.
Então, essa crise, a gente tem que deixar as pessoas preparadas, a gente tem que ter uma comunicação bem precisa e limpa, né, com todo mundo. Então, a gente, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente tem muito trabalho paralelo, né? Então, a comunicação tem que ser limpa para, se for o caso, ser franco. A lot of good organizations have been learning, for example, General Motors and Toyota. Because the crisis or the virus was first in Asia, and then the Asian plants shut down, and then we're starting to come back up, there was a lot of learning that took place that they could transfer to the West. Então, como a crise começou na China e começou a baixar a produção, né, então eles conseguiram transferir muito do conhecimento e do aprendizado de como foi para o leste, né, para aqui para o ocidente. E isso foi um aprendizado bastante benéfico. So at a tactical, everyday work system level, the psychological security of the team has to be around their feeling of safety. So, have we prepared the workplace to be very clean? Have we proper protective equipment for the team members to be safe? Então, nós temos que preparar bastante o local de trabalho para a pessoa se sentir segura, né? Tem que estar sempre a pessoa se sentindo segura, né? O lugar de trabalho está sempre limpo. We have processes, or should have processes in place to communicate and train people in case we suspect a COVID case. Então, deve-se ter processos, né, de comunicação e treinar pessoas em caso de suspeita, né, de ter o COVID. We develop and communicate policies that let people know if they need to be away from work for exposure or if they've contracted COVID, that they have pay and that they have an expectation of being taken care of if that's the case. Então, comunicar às pessoas da política que permite que fique longe do trabalho sem se preocupar, né, com pagamento, se tiver um resultado positivo ou uma suspeita, né, de exposição. Então, tem que passar essa segurança. And also, most importantly, they need to know that their job will be there when they return. Então, o mais importante é eles precisam saber que o trabalho estará lá quando eles retornarem. So, for example, that psychological security of developing clean workplaces and processes that we use to make sure it stays clean, communicating to team, and I'll share my screen quickly, is have we developed these kind of standards so we know what we're dealing with from a level of exposure to all the way up to a confirmed case? Have we thought about that as an organization? And if we have we communicated cleaning procedures, policies, and guidelines? Então ele está mostrando aí como foi utilizado, né, no caso do COVID, ele está mostrando na tela dele sobre os guias de como fazer, os procedimentos, tudo bem comunicado e padronizado para todo mundo manter essa segurança para todo mundo. And then have we communicated and trained levels of the organization so that they know, from a supervisor and a team member down to the facilities of the organization, what do they do and when do they do it?
what communication happens between the levels and what happens to make sure that we maintain a safe environment. Have we worked on that as a company? Have we trained people, and have we communicated those things? That's part of our job to maintain psychological security. Então, para manter a segurança psicológica, foi feita uma comunicação através da hierarquia e um fluxo de como deve ser feito cada etapa, e isso, você padronizando, dá uma segurança para toda a equipe, e eles sabem como agir em cada situação. Vitally important. So, wow, time really flies. I think we are at our 90-minute mark, and we've gotten to a lot of questions, which I think is really good. So, I think for go. Oh, I'm sorry. We can pause today, Daryl, and return another time. If you we can do that. Ok. Gente, o tempo voou, né? Já estamos aqui com 1h30 de live e tem ainda bastante perguntas, muita pergunta bacana. Vocês enviaram excelentes perguntas, né? Agradeço muito a todos vocês. E eu sugeri que a gente desse uma pausa hoje e a gente retornasse em uma outra oportunidade, tá certo? Então, esse vídeo aqui, ele vai ficar salvo, a gente vai finalizando o nosso momento por hoje, mas a gente repete, provavelmente no final do mês que vem, que a gente tem 3 lives aí, já confirmadas, novas lives, vou já passar para vocês no grupo, e a gente marca com o Daryl para que a gente possa retornar. Pode traduzir isso daí, Tomás? Ficou muito grande. Para mim ficou complicado. So, Daryl, in resume, we have a lot of questions, and we can do it other time. We have 3 more interviews to made with the Global Lean Senseis, and it will be a pleasure to have you again with the other questions that were excellent ones. And thank you. Yes, my pleasure. It'd be great. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Obrigado. Bye, pessoal. Até mais. Um abração, gente. Vou fechar a transmissão aqui, tá? Até a próxima.